dia, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Deus, a sua paz, que chega a nós, em nossos corações, através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, possa nos fazer crescer e prosperar na verdade, no Santo Evangelho de Deus, prosperar na vida espiritual, para que em tudo o que nós falamos, façamos, em toda a nossa vida, enfim, possamos agradar a Deus e que Ele seja glorificado nisso tudo. Amados, hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. A lição desta semana fala sobre a justificação em Cristo e ontem, no domingo, nós examinamos aqui alguns versos bíblicos, né? A partir de Romanos, capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 9, né? O verso 9, inclusive, é o verso síntese, né? Mostrando claramente que a nossa justificação ocorreu em Cristo, né? Primeiro, começando ali, quando ele, pela sua morte, o derramamento do seu sangue, fazendo a expiação pelos pecados daqueles que realmente se arrependeram, se converteram, né? E se transformaram uma nova criatura em Cristo, passando a viver como Cristo, em obediência como Cristo obedecia, né? Na fé de Cristo, etc. Pois bem, vimos também que Paulo disse aqui que as tribulações que ele passou, todo o processo para que ele pudesse entender o que Cristo fez por ele, né? A tribulação o conduziu à perseverança, a perseverança conduziu a um caráter aprovado, e o caráter aprovado conduziu a ele à esperança, foi isso que ele disse, né? Ele entendeu que Cristo morreu pelos ímpios. Por que ele diz isso? Porque todos nós, a partir de Adão, filho de Adão, pecador, todos são pecadores, né? Ímpios aqui no sentido de pecador. Todos nós éramos ímpios. O homem só deixa de ser ímpio quando ele recebe o chamado de Deus, aceita, se converte, se transforma numa nova criatura, e a partir dali o Espírito de Cristo nele começa a guiar. Como diz lá em Gálatas 4:6, porque vocês se tornaram filhos de Deus, Deus então enviou aos vossos corações, vossa mente, o Espírito do seu Filho, para ensinar vocês a dizerem Abba. Abba, em hebraico, quer dizer pai. Para vocês entenderem que agora vocês são filhos adotivos de Deus, voltaram a ser filhos de Deus. Olha que coisa linda, né? Isso é muito profundo, é muito belo isso, né? E hoje, dando continuidade a esta lição maravilhosa aqui de Romanos, vamos ver os versículos 8 e 10, né? O versículo 8, vamos responder a seguinte pergunta: os que foram justificados não eram considerados ímpios também? Aqueles que foram justificados já eram justos? Já imaginou? Não tem sentido, né? O justo já é justo, ele não precisa ser justificado, né? Então, óbvio. Vamos então para o texto aqui que diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo Jesus morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Veja que Paulo, ele está trazendo a igreja de Roma para o seu lado e está dizendo nós, eu, vocês, igreja de Roma, antes de nos tornarmos santos, resgatados, justificados como novas criaturas, né? Antes, Paulo está dizendo aqui veja que o termo que ele usa aqui, né? Aqui no plural é éramos, eu e vocês é de Roma, nós éramos, né? O verbo ser aqui conjugado aí na terceira pessoa do plural, nós éramos, é o que ele está trazendo aqui, ó, né? Mas Deus, como foi que Deus demonstrou que nos ama? O que é que ele fez? Dando o seu filho para morrer no nosso lugar. Ou seja, a morte era nossa. O que aconteceu ali foi uma morte substitutiva.
Eu que deveria morrer, mas Cristo morreu no meu lugar. O lugar era meu, a morte era minha, o pecado era meu. Então, se o pecado era meu, eu era pecador, eu era, obviamente, ímpio. Não é, meus amados irmãos, que a partir do momento em que nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo, a gente não deixa de ser pecador, né? Abri um pequeno parênteses aqui para explicar isso. Na Bíblia, há duas expressões para definir a condição de pecador. A primeira é que você, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, como Paulo era, né? Uma nova criatura em Cristo, e muitos dos que Paulo conhecia lá em Roma também eram nova criatura em Cristo. Ele não deixou de ser pecador, não, no sentido natural. A carne dele ainda sangrava, a carne dele ainda se decompunha, né? Então, Paulo ainda estava na condição de pecador natural. E não, a segunda opção que a Bíblia nos apresenta é o pecador praticante, aquele que escolhe praticar o pecado, né? Então, é muito importante quando, até o próprio Paulo vai dizer, ó, porque Cristo veio buscar e salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja que Paulo diz que é pecador também, né? Então, pecador no sentido natural. Paulo não está dizendo que ele era um pecador porque ele gostava de pecar e vivia pecando e não tinha jeito e não se emendava. Não, Paulo era um homem santo, que se santificava, muito consagrado, né? Ao ponto de dizer, ei, querem saber como é que faz? Imitem a mim, assim como eu imito a Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ou quanto eu sou de Cristo. Vejam só, meus amados, como isso é maravilhoso de entender, né? Quando Paulo está dizendo aqui, nesse contexto de Romanos 5,8, que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ele está dizendo, quando nós ainda amávamos viver na impiedade, eram pecadores praticantes, né? Pecadores praticantes. E ele diz também que Cristo morreu por nós quando nós éramos também. Então, Cristo escolheu, ninguém obrigou ele a matar, a morrer por nós. O Pai não matou o Filho, né? Não o obrigou. Cristo é claríssimo em dizer, ninguém tira a minha vida. Ninguém tem o poder de tirar a minha vida. A minha vida eu dou de forma voluntária. Eu voluntariamente a dou, diz ele, né? Olha como isso é bonito. Então, Cristo, ele escolheu. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, não significa que Deus enviou sem Cristo querer vir e o Pai empurrando ele, vai morrer. Não. Quando a Bíblia diz que Deus deu, a Bíblia diz que Deus está abrindo mão do seu Filho unigênito, do seu único Filho, porque amou demais a humanidade. E Cristo amou tanto a humanidade que se deu. Ele deu voluntariamente, ele aceitou morrer no lugar do homem para que o homem tivesse uma segunda chance. Agora, quando isso ocorre, que é o texto aqui de Paulo, aqui, de Romanos, isso ocorre quando ninguém de nós prestávamos. A gente era pecador, sem esperança, sem futuro, sem merecer um pingo de confiança. Vivíamos na escuridão, fazendo coisa errada e amando o erro que a gente fazia. Foi nesse momento que Deus nos amou, foi nesse momento que Cristo decidiu morrer por nós. Já imaginou o tamanho desse amor? Continuando, amados, vamos aqui para a segunda pergunta de hoje, a pergunta 4 da nossa lição, que diz assim, o religioso judeu, né, falando exatamente aqui para quem Paulo está escrevendo em especial, né? Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Roma, né? Para alguns cristãos que vinham do judaísmo que estavam lá e que estavam trazendo determinados costumes, determinadas doutrinas tipológicas que estavam ligados aos costumes ou que já se havia cumprido na cruz do Calvário e tal, né? Então, Paulo está trazendo esse tipo de alerta para o povo lá, para que eles não voltem aos antigos rudimentos dos costumes e das tradições da religiosidade judaica, que fizeram com que líderes religiosos não enxergassem em Jesus Cristo o Messias, o Filho de Deus, o Cristo, né? Pois bem, então, o religioso judeu era um amigo especial de Deus, a tal ponto de que eles não precisavam mais ser justificados
a tal ponto que se eles cometessem um erro, um pecado, Deus iria relevar aquilo, iria fazer vista grossa, ou iria pegar o erro e jogar a sujeira para debaixo do tapete, era assim? O judeu tinha um tratamento especial Deus tinha um tratamento especial para com o judeu em relação à obediência, à desobediência, ao pecado. Era assim? Vamos perguntar aqui a Paulo. Romanos 5, versículo 10 diz, ó, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ó, veja que ele diz que a morte de Cristo nos justificou. E a vida de Cristo? Salva. Se a morte de Cristo significa justificação, a ressurreição de Cristo significa salvação. É o que ele está dizendo aqui. Então nós temos, quando Cristo morre por nós, o nosso pecado está sendo expiado, está sendo pago a dívida. Ou seja, não deve mais nada a ninguém. Nesse momento o homem é justificado se ele tiver fé nisso. Se ele tiver fé que Cristo morreu por ele, que Cristo morreu para que ele pudesse ajeitar a sua vida que você vivia de pecado anterior, entender que Cristo morreu para que ele mudasse a sua vida e tornasse um homem obediente a Deus. Esse é o objetivo, né? Entendeu isso? Pela fé, ele é justificado. Se ele tem fé, obviamente ele vai mudar. Se ele diz que tem fé, só da boca para fora, mas não muda a vida, não se esforça para que tenha uma vida honesta, verdadeira em Cristo Jesus, então ele não tem fé. É mentira, a fé dele não existe. Porque, como diz Tiago, a fé sem as obras, sem a obediência, é morta. Não existe fé. Você ir num programa de televisão, como eu vejo muitos artistas famosos sendo entrevistados, ou não sei quem, eu tenho muita fé, da boca para fora. Mas cadê as atitudes de fé? Fé em quê? Em quem? Como? Que fé é essa? Né? A fé bíblica ela é racional, a fé bíblica ela está baseada, claramente, uma fé genuína, ela está baseada em fatos que os olhos veem. Né? A fé é invisível, mas os frutos da fé são visíveis. E ele diz aqui claramente, ó, nós éramos inimigos de Deus. Nós quem? Começando por ele, Paulo, um judeu. Veja que Deus não tem um tratamento especial em relação ao pecado para o judeu. Não. Todo mundo que pecou é igual. Todo mundo que pecou carece do mesmo Salvador. Todo mundo que pecou carece se arrepender. Todo mundo que pecou carece corrigir o erro que cometeu e viver para não repeti-lo, não reincidir no mesmo erro. Todo mundo tem que fazer isso. Senão, ele não entendeu Cristo, ele não aceitou. Todas as palavras de Deus, todas as recomendações do Gênesis ao Apocalipse, o tempo todo é o Senhor dizendo, não faça isso, o tempo todo. Então, realmente, quem não entende a palavra de Deus, eu aceitei Jesus numa igreja, levantei a mão, aceitei Jesus. Aí continua do mesmo jeito. Que aceitação é essa, né? Se não houve transformação, se todas as pessoas que se encontraram com Jesus Cristo teve a sua vida transformada, né? Virou moda agora as igrejas, né, progressistas, como dizem, né? As igrejas moderninhas de hoje, não precisa mais o sujeito mudar, não. Ele continua sendo como ele era, apenas agora, ao invés de ir para uma festa, né, tal, usar drogas lícitas e ilícitas, ele agora vai para uma igreja, mas ele continua sendo a mesma pessoa, né? Então, infelizmente, por que as pessoas fazem isso? Porque não estão escutando o verdadeiro evangelho. Porque a Bíblia não está sendo aberta para elas como deveria ser. A doutrina bíblica, a sã doutrina que tem poder, que transforma, que é uma espada de 2 gumes que entra lá na centro, não está sendo aplicada, né? E a igreja está se mundanizando. Então, Paulo diz bem claro que Cristo morreu por nós quando nós éramos inimigos de Deus. Então, o judeu era inimigo também, mesmo recebendo nominalmente o título de professo povo de Deus, né? Que era o povo de Deus, porque Deus os havia escolhido para ser povo de Deus, mas eles
o tempo todo, na boca de todos os profetas, o Senhor está reprovando eles, né? Vocês dizem que é meu povo, mas não são meu povo. É tanto que eu vou fazer uma nova aliança, e sim, quando eu fizer a nova aliança, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Naquele dia em que eu colocar as minhas leis no vosso coração. Isso é a nova aliança, né? Dito por Jeremias, dito por Paulo 3 vezes. Nova aliança é quando Deus coloca a sua lei, a sua palavra, o seu entendimento o entendimento da sua palavra em nosso coração. Isso é nova aliança, né? Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de Jesus, a morte do seu filho, e aqui eu quero abrir um outro parênteses em relação à questão doutrinária. Nós estamos vivendo um período teológico tão complicado, mas tão complicado, que as pessoas parecem que já não leem mais a Bíblia. São dezenas de versos, se não mais de uma centena de versos, que distingue claramente a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Só o apóstolo Paulo escreveu 8 textos dizendo que Deus, o Pai, ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo. Texto direto, claro, sem filosofismo, sem dedução, sem alterar o texto bíblico. Está lá, 8 versos bíblicos. Só Paulo, não vou citar aqui João, não vou citar Pedro, Tiago, né? Só Paulo, 8 versos. Que Deus, o Pai, ressuscitou o seu Filho. Está lá, né? E aqui, algumas pessoas dizem que Deus morreu na cruz do Calvário. Deus não morreu na cruz, não tem verso nenhum na Bíblia dizendo isso. Isso é um mito que inventado da Idade Média. E um monte de pastor desonesto, intelectualmente desonesto, fica mentindo nos púlpitos. Agora, eu duvido que ele apresente um verso dizendo que Deus morreu na cruz do Calvário. Deus não morre. Esse é o princípio básico. Quem é que diz que Deus é imortal, que Deus não pode ser tentado, que Deus não morre? Ora, vamos ler a Bíblia. 1 Timóteo 1, versículo 15, 1 Timóteo 6, versículo 16, 17, né? 15, 16, 17, né? Que Deus é imortal. Quem morreu foi o Filho, a gente tem que entender isso, tem gente que está confundindo tudo. Né? E a Bíblia inteira, Paulo está ensinando isso. No livro de Romanos aqui, esse é o 5º ou o sexto verso, que ele apresenta essa clara distinção entre a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Né? Quem morreu foi o Filho, porque se Deus, o Pai, morresse, se Deus pudesse morrer, se um Deus morresse, jamais Deus teria enviado seu Filho, porque Deus, o Pai, viria morrer. Porque um pai que ama um filho jamais envia o filho para a morte, ele mesmo vai morrer no lugar do filho. Inclusive, é a ordem natural das coisas. Né? É o filho quem enterra o pai, não é um pai que enterra um filho, não. É contra a ordem natural das coisas. Esta ordem de o pai enviar seu filho com o coração partido, por isso que eu digo sempre que o sacrifício de Deus foi tão grande ou maior do que o do próprio filho, porque o pai abriu mão do seu único filho. O sacrifício de Deus foi sem tamanho, porque ele não podia morrer. Mas o filho, sim. E é por isso que ele envia o filho, para que o filho pudesse morrer na cruz do Calvário. Isso é uma beleza incrível. A gente só vai conhecer a pessoa de Deus e a pessoa de Cristo com profundidade, de acordo com o que a Bíblia ensina, quando a gente entende esses pormenores. E esses pormenores estão sendo ofuscados da mente de muitos cristãos que foi ensinado errado numa doutrina de 1000 anos atrás, lá na Idade Média, formulado, né, no período da escuridão doutrinária, quando a Bíblia foi tomada de todo mundo, e aí criado esses falsos ensinos, que infelizmente até hoje a igreja evangélica que se levantou, os protestantes se levantaram para restaurar essas mentiras. Infelizmente ainda tem muito pastor nos púlpitos ainda repetindo essa reza, né, maldita, enganosa, mentirosa, porque não tem compromisso com a verdade, ou, como eu digo sempre, é desonesto intelectualmente. E Paulo traz aqui essa maravilha, dizendo que nós éramos inimigos de Deus, mas a partir do momento em que nós somos reconciliados na morte de Cristo, na ressurreição dele, temos uma garantia da salvação. Salvação, ressurreição, morte, justificação. Fé nesses 2 pontos, fé na morte, fé na ressurreição, nos faz com que nós sejamos justificados e recebamos a promessa da salvação em Cristo Jesus.